Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu queria, antes de cumprimentar aqui as autoridades, eu queria dar uma notícia boa aqui aos estudantes. Eu estava aqui com o presidente e recebi a informação que a maior reivindicação era o restaurante universitário aqui do campo. Pois bem, o presidente aqui autorizou e nós vamos autorizar o restaurante universitário aqui desse campus. Então já vamos começar com a boa notícia, presidente. Então, viva a Universidade Fluminense! E a minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas para os alunos e estudantes dessa universidade. E em nome da estudante de graduação de Ciências Sociais, Aline Esteves, e bacharel em História, Alana Peixoto, em nome de todos os estudantes aqui, eu queria cumprimentar vocês. Queria cumprimentar a Conceição de Maria Costa Muniz, professora, escritora, símbolo de luta, resistência e generosidade aos 94 anos. Segue nos inspirando, mulher negra, ativista do movimento estudantil nos anos dourados, e atuou incansavelmente, presidente, para a implementação desse campus aqui da Universidade Federal Fluminense. Portanto, a salva de palmas a Conceição de Maria Costa Muniz. Queria cumprimentar o ajudante de pedreiro Salvador, em nome de quem queria pedir uma salva de palmas a todos os trabalhadores que trabalharam aqui nessa obra, e que os filhos deles possam ter acesso a essa universidade por meio das cotas e dos programas de inclusão do presidente Lula. Queria cumprimentar o presidente da educação, o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas queria cumprimentar aqui os ministros que nos acompanham, ministro Renan Filho dos Transportes, ministra da Igualdade Racial e Exercício, Roberto Eugênio, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e agradecer e parabenizar pelo trabalho. Queria cumprimentar aqui os deputados federais aqui presentes, deputada Benedita da Silva, deputado Caio Viana, deputado Dimas Gadelha, deputada Laura Carneiro, deputado Lindenberg Farias, líder da bancada, deputado Murilo Gouveia, deputado Raymond e deputado Talíria Petroni. E já de antemão, queria fazer aqui um agradecimento, porque a bancada federal da época, e muitos desses deputados estavam da época, foram responsáveis por 41 milhões para a conclusão dessa obra. Aqui eu queria pedir uma salva de palmas, inclusive ao prefeito, que na época era deputado federal. Obrigado. Pedir aqui também, agradecer ao Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, e à época também deputado federal da bancada. Queria cumprimentar os reitores e reitoras aqui presentes, o reitor Antônio Cláudio, da Universidade Federal Fluminense, e em nome dele eu queria pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras desta universidade. Cumprimentar o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto de Souza, também aqui presente. A reitora do Colégio Pedro II, Ana Paula, aqui presente. Cumprimentar o reitor do Instituto Federal Fluminense, Vitor Barbosa Saraiva.
o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rafael Barreto Almada. Presidente, o Rafael está prometendo que ainda esse ano nós vamos entregar o Instituto Federal lá do Complexo Alemão, já pronto para os nossos estudantes. Cumprimentar a reitora da Universidade Estadual Norte Fluminense, Rosana Rodrigues. Cumprimentar mais uma vez o prefeito de Campos do Goytacazes, Vladimir Garotinho, e agradecer a parceria. Cumprimentar o Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos do Goytacazes, e já pedindo a sua bênção. Nós trouxemos do MEC 3 secretários nacionais da educação, que eu queria que se levantasse. O Marcos Vinícius, ex-reitor da Universidade Federal, lá em Minas Gerais, secretário da Educação Superior. O Marcelo Bregagnoli, ex-reitor também da Universidade do Instituto Federal, também em Minas, secretário da Educação Profissional. E a Zara Figueiredo, essa grande mulher também, secretária da SECADI, que o governo do presidente Lula recriou no Ministério da Educação. Queria cumprimentar o André Luiz, secretário especial de Assuntos Parlamentares, cumprimentar a Ana Maria Almeida da Costa, diretora do campus dessa universidade, cumprimentar o Hugo Silva, presidente da UBS, cumprimentar o Frei Davi, diretor e fundador da Educafro, ele que lutou tanto por esses cursinhos populares. Queria cumprimentar o Teseu Bezerra, diretor da Federação dos Petroleiros, e uma salva de palmas aos petroleiros. Queria cumprimentar a Zélia Profeta, que é chefe de gabinete, representando aqui a Fiocruz, que será parceiro dos cursinhos populares. E queria cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. E queria mais uma vez pedir uma salva de palmas a todos que colaboram com a Universidade Federal Fluminense. Presidente, distribuíram esse folheto aí para vocês. Eu sei que foi muita assinatura aqui na frente. E o presidente Lula me pediu para explanar o que são esses atos que nós viemos fazer aqui hoje, que o presidente Lula veio fazer. Primeiro, inaugurar esse prédio, inaugurar esse novo campus, que era conhecido como Terra Prometida, presidente. Por tanto tempo que os estudantes e professores sonharam com esse campus. Campus que tem 2 blocos, com sala, com laboratório, com o que há de melhor, e vai ter, a partir de hoje, que acabamos de assinar, que foi a primeira ação, foi a quadra poliesportiva com palco cultural multiuso do campo de Goytacazes, dada a ordem de serviço, autorização para a ordem de serviço aqui pelo reitor, como também do Centro Cultural Multiuso do campo Santo Antônio de Pádua, também do campo da Universidade Fluminense. Portanto, essa foi a segunda ação que nós anunciamos aqui hoje. Depois, viva o movimento estudantil, a salva de palmas. Depois nós assinamos aqui, o presidente Lula autorizou 6 novos campi de institutos federais no estado do Rio de Janeiro. Em Magé, em Belford Roxo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Gonçalo e 1 em Teresópolis. E aqui hoje nós demos a ordem de serviço do novo campus de Magé do Instituto Federal, aqui hoje, no valor de 14.167.000 já licitado, presidente. Aqui hoje nós autorizamos, quando o presidente Lula assumiu esse país, nós tínhamos mais de 5.000 obras só da educação básica, inacabada e paralisada nos municípios brasileiros. Mais de 5.000. O presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional. Eu quero aqui agradecer aos parlamentares um projeto de lei que atualiza os valores da obra. Uma creche, por exemplo,
que estava há 5, 7, 10 anos, ainda da época do Lula, só o esqueleto paralisado lá no município, o Congresso autorizou nós atualizarmos para preços de hoje, para que o prefeito e a prefeita possam concluir, entregar a creche, a quadra poliesportiva, a escola para os estudantes brasileiros. Hoje aqui nós estamos autorizando 23 obras da educação básica em 14 municípios do estado do Rio de Janeiro. Inclusive aqui do município, aqui são 9 obras que serão retomadas. Portanto, presidente, parabéns, só um presidente Lula, só um presidente como ele é capaz de ter a sensibilidade para entregar todas as obras que estavam paralisadas e inacabadas nesse país. Aqui também, nós estamos autorizando já novas obras do novo PAC, que foi lançado ano passado, que aí já teve a seleção de municípios aqui em todo o Brasil, e aqui nós autorizamos 3 creches e também 3 escolas de tempo integral aqui dos municípios aqui de São Gonçalo, Mendes e Volta Redonda, no estado também, Comendador Levi, Itaperuna e Rio das Flores, presidente. Então são 6 novas obras que serão iniciadas aqui no valor de 46 milhões e 500 mil reais. Hoje aqui, estou já terminando, que a gente quer ouvir mesmo é o presidente Lula, mas aqui hoje o presidente autorizou, será publicado hoje, no dia 13 de março, o presidente assinou o decreto criando os cursinhos populares no Brasil, criando inclusive a rede nacional de cursinhos populares, para dar oportunidade para a nossa juventude se preparar para o Enem e para nossas universidades. Hoje, esse ano, nós estamos criando, vamos apoiar, são os cursinhos que vivem muitas vezes com dificuldades. E aqui eu quero dizer que nós vamos investir nesse programa, presidente, 99 milhões e 200 mil reais para apoiar os cursinhos populares. E tem uma novidade, a gente sabe ouvir aqui dos estudantes, por isso que o presidente Lula criou o pé de meia, eu vou falar sobre isso, mas a gente sabe a importância de apoiar os estudantes para permanecerem na escola e na universidade. Portanto, os alunos do cursinho popular também vão receber R$200 por mês para garantir a manutenção, fora o apoio de material didático, de pagamento de professores, e essa parceria é com a Fiocruz. Esse ano, presidente, serão 130 turmas e o edital será publicado hoje no Diário Oficial da União, que nós acabamos de assinar. Ainda tem mais. Hoje, nós aqui assinamos também, nós criamos o Partiu IFE. O que é isso? É um cursinho também para aluno do 9º ano do ensino fundamental em escola pública, que desejar entrar nos institutos federais. Todos os institutos federais do Brasil irão dar cursinhos na própria sede do Instituto Federal, senhor presidente. E nós vamos criar aqui no Rio de Janeiro 45 turmas com 1.800 estudantes já a partir desse ano e com investimento só no estado do Rio de Janeiro de 7.291.000 reais para dar oportunidade para que os nossos jovens possam ingressar na seleção dos institutos federais. É tanta coisa que eu já estou perdendo a voz. E aqui nós anunciamos o presidente Lula, esse ano, está completando 20 anos do ProJovem. E aqui hoje nós estamos retomando o ProJovem no Brasil. E hoje nós estamos autorizando 1.720 vagas para os municípios aqui do Rio de Janeiro, com investimento de 6.454.000 reais, presidente, para que a gente possa dar oportunidade
para jovens de 19 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental possam voltar à nossa universidade a estudar. E também vamos dar uma bolsa para esses estudantes também concluíram o Pró-Jovem. Para concluir, eu quero lembrar os alunos do Enem que, além do presidente ter criado o programa Pé de Meia, que hoje beneficia 4 milhões de jovens do ensino médio brasileiro, que agora em maio nós vamos prestar conta desse programa para mostrar a quantidade de aluno que voltou para a sala de aula, porque nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública nesse país. E o presidente criou o Pé de Meia licenciatura. O aluno do Enem, já esse ano, que optou pela licenciatura, vai receber uma bolsa de R$ 1.050 do primeiro dia ao último dia que ele entrar na universidade aqui nesse país. Portanto, presidente, eu vou encerrar, porque eu já estou sem voz, mas eu quero dizer que nós só construímos um país livre, um país de oportunidades, um país de inclusão, se nós investirmos em educação nesse país. Viva a educação e viva o presidente Lula! Muito obrigado! Apenas um aviso de uma coisa que não fazia parte da agenda do Camilo. Não sei se vocês estão lembrados da imagem assim, aquele jovem que está em pé com aquela camisa azul ali. Sandrão, vem aqui na frente para te mostrar uma coisa. O Sandrão, ele é hoje presidente da CUT. Ele foi muito conhecido no Brasil, famoso, porque na campanha em que eu disputei as eleições com o Zé Serra a primeira vez, houve uma turma que ia atrás do Zé Serra com aquele mosquito, provocando ele, porque eles iam acabar com os mata-mosquito. E esses companheiros ficaram famosos de perseguir a candidatura do Serra. Depois eles jogaram uma bola de papel que inventaram que era pedra. Inventaram que era uma pedra e esses companheiros foram perseguidos durante muito tempo na questão da profissão deles. Então o decreto que eu assinei hoje, em agradecimento ao trabalho sério que essas pessoas fazem e à importância para a sociedade, eu fiz o decreto, na verdade, reajusta a indenização para os trabalhos de campo nas atividades de combate ao controle de endemias, saneamento básico, entre outras coisas. Que Deus ajude os mata-mosquitos desse país, porque a gente pode, quem sabe, ter muito mais gente trabalhando. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente Lula. Bem, companheiros e companheiras, eu não vou ler mais a nominata. Eu não vou ler a nominata porque o meu companheiro Camilo citou nomes e apelido de todo mundo. Ainda citou gente que não estava nem aqui. Eu queria primeiro cumprimentar o prefeito. Obrigado por ter vindo nesse evento, prefeito. É importante lembrar que quando a gente está numa atividade institucional, a gente não fica colocando divergência política do lado. Eu estou aqui porque sou presidente e ele está aqui porque é prefeito. Então é importante que a gente aprenda uma lição de vida. Quando chegar na época das eleições, a gente vai colocar o que a gente pensa dos outros na rua. Mas aqui não. Aqui a minha função é de presidente da República e a dele é de prefeito. A gente tem que se dar perfeitamente bem. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, e vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque eu não vou falar tanto, mas vou contar umas histórias para vocês. Na verdade, a vida da gente é um sonho. A gente nasce e só para de sonhar quando a gente morre.
a gente sonha com tudo que a gente deseja na vida. E quando eu venho visitar um prédio desse, que vai servir de sala de aula para milhares de jovens de estudar daqui para frente, eu não poderia dizer outra coisa senão que a sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, do instituto e da universidade não deixa de ser uma sala de sonhos. É ali que a gente sonha em aprender, é ali que a gente sonha em melhorar a vida da nossa família, é ali que a gente sonha em arrumar um emprego melhor, por esse emprego ganhar um salário melhor. Por exemplo, essa companheira aqui está no seu último ano, sabe que ela está fazendo ciência social. E eu perguntei para ela, você já está trabalhando? Ela falou, não, eu tenho o sonho de arrumar um emprego. E eu quero ver se eu compartilho com o teu sonho, para ver se você tem a oportunidade de ter um emprego. Porque senão as pessoas estudam, se formam e depois não tem emprego, as pessoas começam a desanimar. E nós precisamos criar condições para que as pessoas possam ter um emprego, pelo estudo que eles fizeram, ganhar um pouco melhor e cuidar da sua família. É esse o meu sonho. E eu digo sempre que toda a minha obsessão pela educação é porque eu não tive a sorte de estudar. Não tive condições. Então eu acho que todo filho de trabalhador, acho que todo filho da pessoa mais humilde, daquele que cata papel na rua, daquele que dorme na sarjeta, o filho dele tem direito de disputar uma vaga na universidade com o filho da pessoa mais rica da cidade. Ele tem que ter o direito, o nosso papel é garantir esse direito. E vamos ver quem é que é melhor, vamos ver quem se preparou melhor, vamos ver quem estudou melhor. E também porque nós temos consciência que não existe nenhum exemplo de sociedade que conseguiu avançar, progredir, melhorar de vida, sem que antes tivesse investido na educação. Portanto, a educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país. É por isso que é importante vocês jovens saber, esse nosso querido Brasil nunca acreditou na educação. Nunca. É importante vocês lembrarem, esse país foi o último a acabar com a escravidão, foi o último a fazer a independência, acho que foi o último do voto da mulher e foi o último a ter uma universidade federal. O último. Eu conto sempre uma história para todo mundo lembrar. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade federal em 1920, 420 anos depois da descoberta. O Peru teve a primeira em 1554. Significa o quê? Significa que a elite que ocupou esse país a partir de Portugal só imaginava que a gente fosse indígena, negro e trabalhador cortador de cana. Não imaginava que a gente fosse ter outra coisa nesse país. Eu acho que a elite brasileira deveria ter vergonha. Deveria se olhar no espelho e ter vergonha. Porque precisou um torneiro mecânico, sem diploma universitário, governar esse país para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país. Para ser o presidente que mais fez instituto nesse país. Nós encontramos 140 institutos feitos em 100 anos. Quando eu tomei posse em 2003, a gente tinha 140 institutos. Quando eu deixar a presidência, nós vamos entregar 782 institutos federais nesse país, e ainda é pouco. Ainda é pouco. Por isso, meu querido, magnífico reitor, eu fico muito, mas muito lisonjeado e muito feliz quando eu vejo o orgulho teu, no teu semblante e na tua voz, a alegria de estar aqui no meio dessa meninada, conversando um pouco. Porque, veja, nós temos que consertar o que não foi feito nesse país há muito tempo. Eu sempre digo, companheiro Camilo, que o nosso Brasil e a nossa cidade, os prefeitos atuais,
Eles, na verdade, estão tentando consertar os erros que começou na década de 50 com o êxodo rural nesse país. As pessoas foram para capitais, para o Rio, para Belo Horizonte, para São Paulo, e as pessoas foram invadindo as cidades da forma que podia. E hoje muitos prefeitos estão vendo a cidade se localizar, sabe, em lugares que são inadequados para pessoas morarem. E muitas vezes os prefeitos passam a maior parte do tempo atrás de dinheiro para tentar consertar as coisas que estavam erradas. Porque neste país, tudo que a gente tenta fazer para o povo, aparece alguém para dizer: é muito gasto, vai gastar demais. Tem um pessoal na área financeira desse país que qualquer coisa que a gente fala, vai gastar demais, vai gastar demais, vai gastar demais. Na educação vai gastar, na saúde vai gastar, na segurança vai gastar. A minha pergunta que não quer calar é o seguinte: quanto custa não fazer as coisas no tempo correto nesse país? Se o companheiro Camilo não tivesse me apresentado os números do IBGE, de que 480 meninas e meninos do ensino médio estavam desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar, para ajudar em comprar comida para casa. Se a gente não soubesse disso no tempo certo e a gente criasse o pé de meia, o dinheiro que a gente está deixando de investir na educação, a gente depois de investir em cadeia, que é muito mais caro e muito menos produtivo para a história desse país. É por isso que nós resolvemos criar o pé de meia, para dar à mãe, ao pai e aos filhos a certeza de que nós, enquanto governo federal, vamos cuidar para que vocês continuem estudando, para que vocês se formem e para que vocês possam ter uma definição na vida de vocês, para criar uma família digna, muito respeitada nesse país e com todo mundo vivendo de cabeça erguida nesse país. É esse país simples que nós queremos. É por isso que nós agora resolvemos colocar, sabe, compromisso com quase 6 mil prefeitos nesse país. Até 2030, a gente quer ver se a gente alfabetiza 80% das crianças brasileiras até o 2º ano do ensino fundamental. Porque se essas crianças não forem alfabetizadas no tempo certo, ela vai demorar muito mais para sair do alfabetismo. Da mesma forma que nós resolvemos fazer com que a gente atinja, esse ano já atingimos 1 milhão de crianças em escola de tempo integral. Não apenas para permitir que a criança tenha mais oportunidade de estudar, mas para que a gente possa garantir também tranquilidade às mães, tranquilidade aos pais, que podem sair para trabalhar, sabendo que o seu filho está sendo bem cuidado numa escola e não abandonado na rua, a quem sabe à mercê de uma chamada bala perdida, que é o que mata muito aqui no Rio de Janeiro. Outra coisa importante é a gente voltar a acreditar que tudo que a gente puder fazer para garantir uma educação de qualidade, nós vamos ter que fazer. Não existe outra possibilidade da gente olhar na cara de uma mãe, de um pai, olhar na cara dos filhos e ter a certeza de que a gente está fazendo o mínimo necessário para garantir tranquilidade àquela família. Tranquilidade. Porque muita gente pensa, Camilo, que os pais querem deixar para os filhos herança, querem deixar dinheiro, querem deixar imóveis. É verdade que qualquer coisa que deixar é importante, mas não tem nada mais sagrado para um pai e para uma mãe do que deixar um filho com diploma, com uma profissão e para viver independente. Eu vou dizer mais 2 coisas que eu costumo repetir. Primeiro, o aprendizado e a profissão é muito importante para o homem, porque eu sei o que é um homem com uma profissão procurando emprego e sei o que é um homem sem profissão procurando emprego. Um é tratado com respeito, o outro não se olha nem para a cara dele. Alguns se pedem o documento para ele poder fazer uma ficha, outros só falam não tem vaga, porque quem não tem profissão sofre muito nesse país. A outra coisa, menina,
As meninas, sobretudo, precisam ter noção de que, além da profissão, além do estudo, a profissão significa para vocês independência. Uma mulher, ela não pode depender de uma pessoa porque paga aluguel para ela. Uma mulher não pode depender de uma pessoa porque dá um prato de comida para ela ou para o filho dela. É muito importante que vocês saibam que quando vocês tiverem uma profissão, vocês vão morar com quem quiser porque vocês gostam, mas se a pessoa fizer desaforo, vocês não são obrigados a levar para casa. Ninguém é obrigado a morar com ninguém por causa de um prato de comida. Eu conto sempre, prefeito, uma história. A minha mãe, com 8 filhos pequenos, ela teve coragem de largar do meu pai com a roupa do corpo e criou 8 filhos, inclusive um que virou presidente da República. Numa demonstração de que nós precisamos acabar com a violência contra a mulher, precisamos acabar com o feminicídio, precisamos acabar com, com as coisas que tratam a mulher como se ela fosse cidadã de segunda categoria, como se ela fosse objeto. Não tem porquê. Então levantem a cabeça, vocês não são inferiores a ninguém. A única coisa que vocês têm que exigir é respeito. O homem tem que respeitar vocês como ele respeita a mãe dele, a avó dele. Não é porque ele, respeita a mãe que ele vai brigar com a mulher dele, com a companheira dele. Isso é uma coisa que me ofende, e ofende por causa da história da minha mãe. A gente tem que conquistar essa independência, porque o mundo justo que a gente quer criar, ele está ligado à educação, ele está ligado à democracia, está ligado à nossa liberdade. É por isso que eu dizia para vocês o seguinte: procurem a história de Campos, procurem a história do Rio de Janeiro e veja quais foram os últimos presidentes que investiram em educação. Tentem, não precisa eu ficar falando quem. Analise quantas escolas foram feitas no mandato que terminou outro dia atrás. Pesquise quantos institutos federais, quantas universidades foram feitas, que vocês vão perceber que tem gente que passou por esse país governando só para contar mentira e só para provocar a boa-fé do nosso povo. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho um compromisso com a educação, um compromisso extremamente sério, porque eu não acredito que exista outra saída para o nosso povo. Tem gente que acha que pode ficar rico apostando na bet, apostando na loteria. É até possível, mas é 1 em 50 milhões. É bem possível que alguém pense que é fácil, eu vou ganhar dinheiro, eu vou roubar. Pode ser fácil, mas a chance dele ser preso é muito grande. A gente que acha que pode ter sorte na vida arrumando alguém que seja um chefão, um cara que tenha poder na prefeitura, no governo federal e possa oferecer um emprego para vocês. Não vai acontecer. Então eu queria que vocês pensassem, reflitam comigo. Só tem uma saída: estudar, 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 estudar. Estudar é a única saída que pode garantir que vocês possam realizar o sonho de vocês. Portanto, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o Corpo de Campos. E até outro dia, se Deus quiser. Minuto Ciência. Minas Gerais é mais um estado a receber o programa Mais Ciência na Escola, ação que tem como objetivo promover o letramento digital e a educação científica através da implantação de laboratórios Maker. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira em Betim
município mineiro, pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O ato contou com a presença da Coordenadora Geral de Tecnologia e Educação Básica do Ministério da Educação, Ana Ungari, do reitor do IFMG, Rafael Bastos, do prefeito de Betim, Heron Guimarães, entre outras autoridades. Com 9 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Investimentos, a ação em Minas Gerais vai beneficiar 31 municípios e serão implantados 90 laboratórios mão na massa no estado, como detalhou a ministra Luciana Santos. Já começamos a disponibilizar 230 bolsas para professores da educação básica, professores e estudantes dos ICTs mineiros. Em junho serão implementados 90 laboratórios mão na massa, concedido 900 bolsas para estudantes da educação básica. Entre essas bolsas, quero chamar a atenção disso, no mínimo 50% serão para estudantes do sexo feminino e 50% para as pessoas pretas. A implementação do programa em Minas Gerais articula de forma pioneira a colaboração entre o Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal Sul de Minas e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que construíram juntos a proposta mais qualificada na chamada pública. Para o reitor do IFMG, Rafael Bastos, a ação reafirma o compromisso do governo federal com o letramento digital. Hoje a gente está aqui lançando um programa que aproxima o governo federal junto ao poder municipal e leva nas realidades mais distintas. Eu acho que isso aí só reforça o nosso compromisso institucional. No ato, o prefeito de Betim, Heron Guimarães, falou sobre a importância do programa. O que estamos inaugurando hoje é mais do que um novo programa, é uma nova mentalidade, é um convite para que nossos jovens sonhem mais alto, pensem criticamente, sejam protagonistas na construção de um futuro melhor. O Mais Ciência na Escola terá uma segunda fase em Minas Gerais, que irá contemplar a segunda proposta mais bem colocada na chamada pública e será liderada pela Universidade Federal de Uberlândia. O programa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e contribui para os objetivos do programa Escola em Tempo Integral, ao apoiar a qualificação, diversificação e expansão do tempo escolar por meio da aprendizagem baseada em investigação, experimentação científica e abordagem STEM. O foco é o protagonismo estudantil. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 15, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de abril para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Joyce de Oliveira tem 18 anos e acabou de entrar na Universidade de Brasília no curso de medicina. Adolescente, de baixa renda, ela foi aprovada em 5 universidades federais. Mas só conseguiu esse feito porque teve a ajuda de cursinhos pré-vestibulares gratuitos. Os professores parece que sabiam tudo que estava na prova, então eles eram muito focados, isso me ajudou demais, porque quando eu cheguei no dia da prova eu já tinha os conteúdos, podia usar. E para dar mais oportunidades para jovens como Joyce, é que o governo federal criou o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
conhecido como Partiu IF, e a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP. As duas iniciativas vão ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social a realizar o sonho do ensino. O investimento total nessas duas ações será de 537 milhões de reais. Só para os cursinhos populares destinados a estudantes da rede pública que querem entrar no ensino superior ou na educação profissional técnica de nível médio, o investimento será de 74 milhões de reais até 2027. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidades e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, fala sobre o CEPOP. Nós vamos apoiar cursinhos que atendam determinados critérios. O que nós vamos fazer é apoiá-los e dar para eles mais condições, tanto financeira, mas também técnica, para que eles possam ofertar uma formação pré-ENEM mais sólida. O professor Cláudio Nascimento da Silva, que coordena o curso pré-ENEM do Instituto Federal de Brasília, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, destaca a importância de projetos como o do governo federal para as pessoas de baixa renda que querem ingressar na educação superior. O importante é a gente destacar a perspectiva de enfrentamento, né, que esses projetos têm em relação a uma realidade que é extremamente dramática da sociedade brasileira, né? Que é esse processo de exclusão. A gente vende a ideia de que a educação é um mecanismo por meio do qual as pessoas podem ter a oportunidade de superar as suas condições sociais e econômicas, mas, no fundo, o que a gente observa ao longo da história da educação brasileira é que ela tenha reproduzido essas desigualdades. O Partiu IF quer preparar 78 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental para o ingresso na rede federal até 2027. Já o CEPOP vai apoiar 324 cursinhos populares também até 2027, para preparar mais de 4 mil estudantes da rede pública que buscam ingressar no ensino superior. Poderão participar jovens e adultos com uma renda per capita de até um salário mínimo. Os beneficiados, preferencialmente estudantes, egressos da escola pública e de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, receberão um auxílio financeiro de R$ 200 mensais para o apoio à permanência nos estudos. Reportagem Cleide Lopes. A partir desta terça-feira, as unidades da Federação poderão aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. A renegociação prevê descontos nos juros que poderão chegar a zero com limite de 2% ao ano, além do parcelamento do saldo devedor em até 30 anos. O Estado que aderir ao PROPAG será desligado do regime de recuperação fiscal instituído em 2017. Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, destaca que o novo modelo de renegociação é mais vantajoso para os entes federados. Esse programa, ele é um programa que não é um programa para os 4 estados principais devedores da União. Ele é um programa para o país. E isso marca o PROPAG enquanto um programa muito mais justo, muito mais abrangente do que outros programas do passado foram. Como contrapartida, os estados deverão destinar investimentos para áreas essenciais, sendo que até 60% dos recursos economizados com a renegociação deverão ser destinados à educação profissionalizante. As unidades da Federação também poderão indicar investimentos prioritários, como em infraestrutura e segurança. O PROPAG também cria o Fundo de Equalização Federativa, para onde serão destinados parte dos juros economizados na renegociação. Os recursos desse fundo serão repartidos entre todas as unidades da Federação, inclusive com aquelas que estão com as contas em dia. É o que explica o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Parte dessa economia vai para esse fundo, que ele é redistribuído entre os estados, entre todos os estados. É uma forma de tornar mais isonômica em termos de pacto federativo e não beneficiar somente os hiperendividados, ou de uma outra forma também premiar
aqueles que fizeram o dever de casa e conseguiram equilibrar suas contas, reduzir seu endividamento ao longo do tempo. O Fundo de Equalização Federativa permitirá, por exemplo, que Roraima, que não está entre os estados mais endividados, receba de recursos o equivalente a quase 15 vezes o que o estado investiu em educação em 2024. Tocantins, que não tem dívidas com a União, ampliará em 50% seus investimentos em educação e poderá dobrar o que investe em segurança pública. Já Minas Gerais, um dos maiores devedores da União, poderá dobrar o investimento em educação e triplicar o investimento em segurança pública. Entre os 4 estados mais endividados com a União está o Rio Grande do Sul, que neste primeiro momento não poderá aderir ao Propag. Isso porque o estado está com o pagamento da dívida suspensa até 2027, após a calamidade que afetou o Rio Grande do Sul com as fortes chuvas e enchentes de abril e maio de 2024. Os estados poderão quitar parte das dívidas com a União, transferindo bens móveis ou imóveis, participações societárias, créditos com o setor privado e outros ativos. O prazo de adesão ao programa vence em 31 de dezembro de 2025. Reportagem Luana Karen. Com mais de 40 salas amplas e modernas, 13 laboratórios, biblioteca, auditório e gabinetes de pesquisa e ensino, o novo campus da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi inaugurado nesta segunda-feira. Segundo o governo federal, foram investidos cerca de 73 milhões de reais nas novas instalações. Durante o evento, o presidente Lula falou sobre a importância dos investimentos em educação no país. Não existe nenhum exemplo de sociedade que conseguiu avançar sem que antes tivesse investido na educação. Portanto, a educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país. A conclusão das obras era muito aguardada pela comunidade acadêmica e, de acordo com a professora Elis Miranda, o novo espaço vai permitir a expansão das atividades de pesquisa. Os laboratórios de pesquisa que também passaram a ser mais amplos e que dão possibilidade para a gente agregar mais estudantes nos nossos grupos de trabalho. A estudante mineira Fernanda Sagaz ingressou na Universidade Federal Fluminense em 2024 por meio do Enem e cursa psicologia. Ela lembra que antes algumas aulas eram realizadas em containers alugados e agora a nova estrutura da universidade vai garantir mais conforto e melhores condições de aprendizado. A infraestrutura é maravilhosa, né? Tem os ar-condicionados que funcionam, elevadores, tudo novo, não precisa deixar a porta aberta porque está muito calor. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ainda novos investimentos para a educação no estado do Rio de Janeiro e assinou uma ordem de serviço para a construção do novo campi do Instituto Federal Fluminense em Magé. Camilo Santana também destacou a abertura de novas vagas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, no estado. Estamos autorizando 1.720 vagas para que a gente possa dar oportunidade para jovens de 19 a 29 anos, como não concluíram o ensino fundamental, possam voltar a estudar. O governo federal também autorizou 6 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, na educação básica, no valor de 46,5 milhões de reais. O dinheiro será investido na construção de 3 creches e escolas de educação infantil e escolas de tempo integral nos municípios de Comendador Levi Gasparian, Itaperuna, Mendes, Rio das Flores, São Gonçalo e Volta Redonda. De Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Gabriela Noronha. Começou hoje a campanha de vacinação nas escolas públicas e vai até o dia 25 desse mês. O objetivo é que 30 milhões de estudantes da educação infantil ao ensino médio sejam imunizados em 110 mil escolas. E serão oferecidas vacinas para estudantes maiores de 5 anos e menores de 15 contra febre amarela, tríplice viral para cachumba, rubéola e sarampo e tríplice bacteriana para difteria, tétano e coqueluche. Além disso, outras vacinas do calendário permanente de imunizações poderão ser
colocadas em dia, de acordo com a idade do estudante. E a novidade é que as famílias poderão acompanhar e receber notificações para vacinação com a caderneta da criança, agora na versão digital. Para falar sobre essa nova ferramenta, recebemos aqui na Voz do Brasil a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Boa noite, secretária. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretária, desde a última quinta-feira, dia 10, pais e responsáveis já podem acessar essa ferramenta. O que muda agora com essa carteira digital? Sim, perfeitamente. Na quinta-feira, o ministro Alexandre Padilha fez o lançamento da caderneta de saúde digital e nós trabalhamos fortemente no Ministério da Saúde para que ela pudesse ser oferecida nessa versão digital, não apenas as informações estão lá disponíveis, como elas são interativas e elas estão ligadas também e integradas com o prontuário eletrônico da atenção primária à saúde. Então, na medida em que a criança é acompanhada na atenção básica, na unidade básica de saúde, e o profissional faz os registros do acompanhamento do crescimento, das informações mais importantes sobre a saúde da criança, isso passa a estar disponível na caderneta digital em tempo real no Meu SUS Digital. Quer dizer, não é só uma questão do histórico de vacinas. Outras informações importantes da saúde da criança e do jovem estão disponíveis imediatamente, né? Exatamente. A caderneta da criança, ela é bastante conhecida das famílias e as famílias geralmente gostam de levar na consulta e ter os registros, do acompanhamento, do crescimento. E agora, além disso, por exemplo, se a mãe anotar o peso e a altura, mesmo antes de, não estando na hora da consulta, ela já vai gerar o gráfico de crescimento. Então, ela pode também, fora do horário das consultas, estar acompanhando o crescimento da sua criança e vendo se está tudo normal e podendo, enfim, ir à unidade quando necessário. Pois é, são diferentes sistemas de saúde em todo o país que se conectam dentro dessa nova caderneta e do aplicativo Meu SUS Digital? Nós estamos promovendo, através da transformação digital do SUS, é uma palavra até um pouco complicada de dizer, que chama interoperabilidade, mas é uma arquitetura em que a gente interopera diferentes sistemas e, com isso, progressivamente, a gente está fazendo com que mesmo diferentes sistemas de informação possam se conversar de tal maneira que a gente tenha essa interface, o Meu SUS Digital, onde a pessoa pode acompanhar os seus dados de saúde. Isso vale para a caderneta da criança e vale para os dados de saúde de qualquer cidadão brasileiro hoje, Então, por exemplo, um pai que mora em Brasília, mas ele está lá em viagem para Fortaleza e quer aproveitar a oportunidade para dar uma vacina no seu filho que está atrasada. Ele consegue fazer isso e o sistema se conectar? Exatamente. Desde que a vacina seja, na hora de ser realizada, registrada no sistema eletrônico de informação, ela vai aparecer no aplicativo Meu SUS Digital, no caso da criança, na caderneta digital da criança, e no caso, se for uma vacina do adulto, no Meu SUS Digital do adulto. Me parece, então, que para o usuário o processo é simples, é o Meu SUS Digital o caminho. Como é que é isso, secretária, na prática? Exatamente. O Meu SUS Digital é o aplicativo do SUS para o cidadão. Para acessá-lo, para baixá-lo, fazer o download, você pode fazer na Apple Store, na Google Play, conforme o modelo do seu celular. Também é possível baixar na web, na página do Ministério da Saúde. E ele tem o login integrado ao gov.br. Então, por exemplo, para você baixar a caderneta da criança, o pai tem que ter a conta no gov.br, se a criança ainda não tiver, tem que fazer a conta no gov.br, tem uma série de informações cadastrais, a declaração de nascimento, CPF, várias informações que até por segurança são registradas no aplicativo, e conferidas eletronicamente, e com isso o pai pode ter, então, ligado ao seu CPF, ao CPF dos filhos, a caderneta de cada filho e o acompanhamento, pai, a mãe, o responsável.
E a versão digital da caderneta, ela substitui a versão física, secretária? Quer dizer, aquele documento físico, ele vai continuar sendo distribuído nas unidades de saúde ou para de existir? Ele continua sendo distribuído porque a gente tem que considerar que esse acesso pode não acontecer ao mesmo tempo para todo mundo, né? Então, para que a gente não perca o acompanhamento de nenhuma criança, a caderneta física ela continua sendo distribuída, né? Mas a digital tem muitas facilidades, inclusive aquela de você se esquecer a física, que é uma coisa que às vezes acontece, ou ela molha, perder, ou ela perde, ou o cachorro morde, enfim, né, rasga. Então, a vantagem da digital é essa disponibilidade que rompe a barreira física e de tempo, e também a interação, né? Os pais poderem registrar acontecimentos da vida da criança e esses acontecimentos permanecerem ali e de forma interativa devolverem informações para esses pais. E as informações antigas são carregadas na nova versão digital? Tudo que está já em sistemas eletrônicos está sendo carregado. Por exemplo, no caso das vacinas, nós já temos o legado dos últimos 50 anos para trás, que estão em sistemas registrados no meu SUS digital. O problema é que muitas vezes está só em papel. Aí quando tiver em papel, quando tiver na caderneta física, a ideia é levar na unidade básica de saúde e ali o profissional que opera os sistemas de informação faz o cadastro. Quando ele cadastra aquela vacina no sistema de informação, ela passa a estar disponível no meu SUS digital. Muito bem, nós conversamos com Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Secretária, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Nós que agradecemos. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Terra de onde o café é originário, único país da África com seu próprio alfabeto e, junto à Libéria, as únicas nações africanas a não serem colonizadas por europeus. Estes são alguns elementos que contam a história da Etiópia, país sede da União Africana, que desde 2023 é um país membro do BRICS. O embaixador da Etiópia no Brasil, Leussedjed Abebe, em conversa exclusiva com BRICS Brasil, comentou sobre temas estratégicos e intenções do país no agrupamento, como a entrada no novo Banco de Desenvolvimento. O embaixador diz que a Etiópia está totalmente comprometida em se integrar a todos os mecanismos e arranjos do grupo, e que um dos pilares mais importantes da família BRICS é o novo Banco de Desenvolvimento. Para ele, a Etiópia está pronta para se tornar membro, uma vez que recebeu apoio político de todos os membros do BRICS, e espera que a adesão seja concluída em breve. Com mais de 120 milhões de habitantes, o país é o segundo mais populoso do continente africano e a maior economia da África Oriental. O PIB da Etiópia multiplicou em 10 vezes entre 2013 e 2017, saindo de 8 para 80 bilhões de dólares, consolidando-se como uma das economias que mais crescem no mundo. Sobre o trabalho conjunto aos demais países da União Africana no BRICS, África do Sul e Egito, o embaixador também comentou. Para ele, dentro da plataforma do BRICS, é possível promover a África como destino de comércio, investimentos e turismo. A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas, a maioria jovens, uma grande oportunidade para o crescimento econômico global. O embaixador etíope reforçou também o compromisso com o multilateralismo em prol de uma reforma da governança global mais inclusiva. We need more multilateralism, not less, because the world is highly... Ele diz que precisamos de mais multilateralismo, não menos, porque o mundo é altamente interdependente, que os problemas que enfrentamos nas áreas de paz, segurança, desenvolvimento e mudança do clima são universais e transnacionais, e que, assim, as soluções também devem ser universais e transnacionais.
avanço para a cooperação em agricultura e o fortalecimento de políticas pela igualdade de gênero também estão na pauta da Etiópia, que no próximo ano completa 75 anos de relações diplomáticas com o Brasil. De Brasília, com informações do BRICS, Franciele Barcelos. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Começou nesta segunda-feira, 14, a fase de coleta da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo IBGE. A pesquisa vai até outubro e abrange os 5.571 municípios brasileiros, com foco em limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Os dados serão colhidos diretamente com os prestadores de serviços municipais e vão servir de base para políticas públicas na área. A previsão é que os resultados sejam divulgados no segundo semestre de 2026. A pesquisa avalia temas como coleta seletiva, descarte final de resíduos, manutenção de bueiros e galerias pluviais, além de novas soluções sustentáveis como pavimentos permeáveis, jardins de chuva e telhados verdes. Atualizada em relação à edição anterior de 2008, a nova versão traz blocos específicos sobre áreas rurais, sistemas contra enchentes e educação ambiental. O questionário foi elaborado com apoio de especialistas e instituições como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Fundação Nacional de Saúde e universidades do país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.